vamos estudar os arcos côncavos. Nós estamos no nosso segundo vídeo sobre a trigonometria com a circunferência, né? No nosso primeiro vídeo, primeiro dos primeiros, eu mostrei para vocês como transformar grau em radiano. No segundo, nós falamos aí, né, dos sentidos na circunferência trigonométrica, nós falamos dos arcos de eixo, nós fizemos aí a base para você entender melhor a trigonometria. E agora nós vamos ainda continuar nessa base. É muito importante que você aprenda para que lá na frente a trigonometria não se torne um bicho de 7 cabeças, como eu já ouvi muitos alunos citando, ok? Por que esses arcos recebem esse nome de côncavos? Eu tenho certeza que você já ouviu falar numa palavra parecida, que é congruência. A palavra congruência nos refere a itens que são o quê? Semelhantes. Então, quando eu falo que são côncavos, são arcos que não são iguais, mas são semelhantes. Eu tenho certeza que você já ouviu falar nessa manobra aqui, ó, do skate. Ela se chama 900. Mas sabe por que ela recebe esse nome? Porque quando o skatista vai fazê-la, ele dá 2,5 voltas, né, em torno de si. Ou seja, uma volta é 360, 2 voltas 720, porque é 360 mais 360, mais meia volta, que é 180, dá 720 mais 180, que vai dar 900. Então, quando a gente fala de arcos côncavos, tem tudo a ver, por exemplo, com essa manobra, porque são arcos com o número de voltas diferentes, mas que param no mesmo lugar. Entendido? Então, quando a gente está estudando os arcos côncavos, o que você tem que ter em mente é isso. São números de voltas diferentes, mas o ponto de extremidade para todos é o mesmo. Vocês já sabem, né, os nossos arcos de eixo, que são 360, 90, 180 e 270 graus. E vocês também já conhecem seus respectivos valores em radiano, não é isso? Ensinei para vocês também tudinho sobre isso. Então agora nós vamos verificar como nós podemos fazer para entender e achar esses arcos côncavos aí na circunferência trigonométrica. Eu vou dar para vocês esses 3 arcos aqui, ó. E nós vamos tentar, né, achar esses arcos aqui na nossa circunferência. A primeira coisa que eu vou fazer é marcar esse primeiro arco aqui, ó, o arco de 30 graus. Nós sabemos que aqui, ó, é o nosso arco de eixo de 90, né? Que nós conhecemos em radiano por π sobre 2, não é isso? Então, quando eu tenho um arco de 30, o arco de 30 é menor que 90. Então, significa dizer que ele está nesse intervalo aqui, ó, entre 0 e 90. Então, a partir do 0, eu ando 30 graus, ok? Como 30 é a terça parte de 90, é como se eu dividisse esse intervalo em 3 partes iguais. E vamos dizer que o 30 estivesse mais ou menos por aqui, ó, tá bom? Esse aqui é o nosso arco de 30 graus. E agora, professora, vamos achar os outros arcos côncavos a 30 graus, ou seja, vamos encontrar os outros arcos que terminam na mesma extremidade que o de 30 graus. 390, por sua vez, já é maior que uma volta completa, já é maior que 360, não é isso? Então, é como se eu desse uma volta completa, dá 360, e somasse mais 30, que dá quanto? 390. 360 mais 30, 390. Parando aí, ó, no mesmo ponto que o 30 graus parou. E se eu quisesse fazer o arco de 750 e comprovar que ele é côncavo a esses outros dois? Vamos fazer o mesmo que fizemos com os outros. O 750 é maior que 360 também. Então, eu dou uma volta, 360.
Dou mais uma volta, dá 720. 720 mais 30 graus, quanto é que bate? 750. Mais uma vez, bateu aqui, ó, no meu arco de 30. No meu arco de 30. Então, eu percebo aí que esses três arcos são côngruos. Por quê? Apesar do número de voltas ser diferente, todos eles param no mesmo ponto de extremidade. Deu para entender aí o conceito de arcos côngruos? Voltas diferentes, mas param no mesmo ponto, ok? Eu vou estar chamando esses arcos aqui, ó, que são côngruos, de família. É uma família de arcos côngruos. Por quê? Porque todos eles, apesar de terem voltas diferentes, vou repetir, param no mesmo ponto de extremidade. E o primeiro carinha aqui, ó, o 30 graus, é o que eu chamo de primeira determinação positiva. Ou seja, é o cara que diz onde eu vou parar, né? É o primeiro arco que eu encontrei para me avisar aonde os meus outros arcos côngruos iriam parar. Então, quando eu peço aí para você a determinação positiva, eu estou pedindo o primeiro arco dessa família. O primeiro arco dessa família é o 30 graus. É como se o 30 graus fosse o patriarca aí, o vovô, tá bom? Então, quando eu tenho arcos côngruos que param no mesmo ponto de extremidades, eu tenho uma família. E o primeiro arco dessa família é o que eu chamo de determinação positiva. Então, em outras palavras, como nós poderíamos representar esses arcos aí? 30 graus, eu já falei pra vocês que é até essa parte de 90, né? Então, eu posso estar dizendo aí, ó, 1/3 de 90, né? Pode ser? 390 é o quê? É 1/3, que é o 30 graus, não é isso? Mais uma volta, não é isso? Eu fiz uma volta completa, deu 360, mais 30, deu 390, não é isso? E o 750, eu dei 2 voltas completas e somei mais 1/3, que era 30. 720 mais 30 deu 750. Então, 1/3 mais 2 voltas completas. Isso aqui eu escrevi para você entender melhor o que foi feito, tá? O 30 foi só até essa parte de 90. O 390 eu dei uma volta completa e somei com 1/3, que é o 30. E o 750 eu dei 2 voltas completas e somei com 1/3, né? Que é 30, que deu 750, certo? Mas, de forma matemática, a notação correta para escrever isso é a gente lembrar aí dos nossos radianos, ok? Então, vamos lá, ó. A gente já sabe que 90 é π sobre 2, né? A gente sabe que 180 é π. A gente sabe que uma volta é 2π, não é isso? Não é isso? Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos substituir esses valores que a gente já colocou pelos radianos, tá bom? Então, agora eu vou apagar aqui para você entender como, de fato, é a notação na matemática da representação desses ângulos côngruos, ó. Então, vamos lá. Falando de π radiano, que é 180, né? Quando eu faço 180 dividido por 30, eu tenho 6, né? De quociente, eu tenho 6. Então, 30 graus é π radiano sobre 6, que é 180 dividido por 6, dá 30. Ok? Até aí, beleza?
que eu fiz? 180 dividido por 30 deu 6. Se dá um valor exato, eu já formo aí meu π radiano. Então, em π radiano 30 graus é π sobre 6, beleza? E o 390? O 390, nós vimos que era 30 mais uma volta completa. Eu também já sei que uma volta completa é igual a 2π. Nós vimos isso no vídeo passado, não foi? Então, 390 será... Vou botar pra cá. Será π sobre 6, que é 30 graus, mais uma volta completa. Uma volta completa, 2π. Ok? Beleza? E 750? 750, nós vimos que tivemos que dar 2 voltas para dar 720 mais 30. 2 voltas completas mais 30. Quanto é 30? Já tá aqui, ó. π sobre 6. E 2 voltas completas mais 2, que é 2 voltas, né? Vezes, quanto é uma volta completa? 2π, ok? Então, de forma matemática, a anotação correta era essa. Vamos recapitular? 30 graus é 180 dividido por 30, né? Que vai dar 6, então π sobre 6, beleza? 390 é uma volta mais 30. Então, será π sobre 6, que representa o 30, mais 2π. Nós já vimos que a notação para uma volta completa é 2π no vídeo passado. Então, toda vez que eu falo de 360 é 2π em radiano, tá? Então, tá aqui, ó. 30 mais 2π, ou seja, 30 mais 360. E 750? 750 é 2 voltas completas. Então, é 360 mais 360. Não é isso? Que vai dar 30 mais 720, que é 2 voltas de 360 graus. Ok? Essa forma aqui é um pouco carregada. De novo, eu repito isso. Mas é uma forma que é muito utilizada, principalmente em exercícios, provas. E é importante você se acostumar com ela, ok? Espero que você tenha entendido essa parte do vídeo. Agora nós faremos alguns exercícios para você entender um pouquinho melhor como a gente pode aplicar aí os arcos côncavos. Vamos de exercício? Então, nosso primeiro pede para a gente marcar esse arco aqui na circunferência, né? Uma semicircunferência é a metade dela, vale 180 graus. Então, se eu pego essa semicircunferência e divido em 6 partes iguais, eu vou ter aí 6 partes de 30 graus. E a mesma coisa eu vou fazer na metade de baixo da circunferência, tá bom? Também é 180, eu vou dividir em 6 partes, né, de 30 graus, ok? Devido ao nosso denominador aqui. E como a gente sempre fala de π radiano, então é 180 que a gente tem que pensar sempre. Então, peguei o 180 e dividi em 6 partes. Peguei 180 aqui de baixo e dividi em 6 partes. Agora, dessas 6 partes aí, o que eu vou fazer? A partir da origem, eu vou me movimentar 5 partes para a esquerda, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Parei aqui, ó. Aqui é o meu arco. A partir da origem, que é o ponto de início da circunferência, eu vou me movimentar 5 vezes para a esquerda. Parei, ó. Aqui onde eu parei, nesse ponto aqui de extremidade, é onde está localizado o 5π sobre 6 radiano, ok? E é só isso. Era só para você indicar no ciclo trigonométrico onde estava localizado esse arco aqui. Joinha? Vamos agora para o número 2. Bem, na nossa letra B, agora não tá mais em radiano, tá em graus. E ele pede
para você localizar esse arco aqui na circunferência, ok? Então, o que você vai lembrar de novo? Que meia volta é 180, é π radiano, não é isso? Então, nós vamos fazer aí a subtração de 225 por 180, que vai dar 45. Então, significa que essa aqui é a primeira determinação, né, do ângulo de 225 graus. A gente viu aí no início do vídeo, lembra? Então, o que você vai fazer agora? Você já achou a primeira determinação. Então, você vai dar o giro de 180 a partir do zero. Você vai girar 180 graus. Cheguei. E desses 180, você vai girar mais quanto, ó, para chegar a 225? Mais 45, né? Mais ou menos aqui na metade. Porque a gente sabe que cada arco desse aqui vale 90, né? Essa partezinha aqui, ó, esse quadrante vale 90, né? Então, se eu tenho que somar mais 45, eu vou chegar na metade dele, não é isso? Sendo assim, eu tenho 180, né? Aqui 180 mais 45 graus, que equivale a qual ângulo, a qual arco côncavo? 225 graus. Então, meu arco côncavo a 45 tá aqui, ó, nessa extremidade de 225 graus. Então, o que eu fiz? Como 225 era maior que 180, eu subtraí, né? 225 menos 180, porque ele passa um pouco aí do 180, não é isso? Aí, esse resultado é o valor que eu vou ainda ter que me movimentar depois dos 180 graus. Me movimentei e achei aí o meu arco de 225 graus, certinho? Deu para entender? Vamos para o próximo exemplo? O nosso exemplo de agora, letra C, nos dá um ângulo maior que 360. Então, eu já sei que eu preciso dar uma volta completa e passar um pouquinho. Para eu saber esse pouquinho que eu vou passar, eu vou diminuir de novo, ó. 420 menos 360 vai dar 60 graus. Então, eu já sei que eu vou dar uma volta completa e vou andar mais 60, ok? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá? A partir do zero, eu faço uma volta completa para dar 360 graus. Pronto, dei 360. Só que eu não quero 360, eu quero 420. Para isso, eu tenho que andar mais 60 graus. Eu já sei que aqui é 90, né? Se eu dividir em 3 partes, eu vou ter 3 partes de 30. Se eu pegar 2 dessas partes, eu vou ter 60, não é isso? É mais lógica aí, já com os valores que vocês já conhecem, tá? Então, eu dei 360 graus, parei e andei ainda mais 60, achando assim o meu arco de 420 graus. Tia, repete aí a parte do 60 que eu não entendi. Eu sei que esse quadrante vale um total de 90 graus. Se eu dividir 90 em 3 partes, vai dar 3 partes de 30. Se eu pego 2 dessas partes, vou ter quanto? 60. Aí 360 mais 60, 420. Achei meu arco aí de 420, que representa o quê? Bora lembrar do que eu falei no início do vídeo. 2π, que é 360, mais quanto é 60 graus em π radiano? Hein? 180 dividido por 3 dá 60, não é isso? Então, vai ficar π sobre 3, ok? Mas só que a questão aqui não era botar em notação, tá? Era só achar o nosso arco côncavo aí a 60 graus. Então, essa daqui, ó, é minha primeira determinação positiva, né?
é o por onde começa, ok? Deu para entender esse exemplo? Vamos fazer o nosso último exemplo agora. Bem, chegamos agora no nosso último exemplo. Esse é um pouquinho diferente porque, olha, o arco é negativo. Lembra que eu falei no vídeo passado que eu tinha aqui o sentido positivo, que era o sentido anti-horário, né? E tem um sentido positivo, né? Tem um sentido negativo, me desculpe. Pra cá, ó, positivo. Pra cá, negativo. Então, se o meu arco é negativo, significa que eu vou girar nesse sentido aqui, ó. Então, vai inverter aí os valores dos arcos de eixo, tá? Então, se aqui era 90 e eu vou começar descendo, o 90 vem aqui pra baixo e esse 90 vai ser negativo. Deu pra entender? Antes o 90 era aqui, não é? Não é isso? Como eu tô indo no sentido oposto, no sentido negativo, então esses valores também vão se inverter. Entenderam? Então, ó, se eu tenho menos 300, significa que é maior que o 270, não é? 300 é maior que 270. Então, esse meu arco vai começar aqui e vai passar um pouco de 270, ok? Então, para saber quanto ele vai passar, eu vou subtrair aqui, ó. 300 menos 270 vai dar 60. 60 graus. Então, eu vou dar essa volta. Não é uma volta completa ainda. Vou passar de 270. E quando eu passo do 270, eu ando mais 60 graus. Então, é isso que a gente vai fazer, ó. A partir da origem, eu vou andar no sentido negativo, porque meu arco é negativo. Então, eu venho, ó, 90, 180, 270, ainda é maior que ele. Então, eu vou andar mais quanto? 60 graus. Lembrando do que eu falei no exemplo passado. 90 dividido por 3 dá 30. Então, eu vou ter duas partes de 30, mais ou menos por aqui, ó. Então, o meu ângulo de menos 300, o meu arco de menos 300 tá bem aqui, ó. Ok? Deu pra entender? E aí a gente, pra deixar mais bonitinho, pode fazer aí, né, a reta formando o ângulo de 60 graus aqui e o meu arco aí, né, que é uma volta quase que completa, né? Falta um pouquinho aí para chegar em 360 graus, ok? Deu para entender? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que a ideia da trigonometria na circunferência tenha ficado um pouco mais clara. E não esquece de dar um like, curtir, se inscrever e ajudar a professora Luana. Tchau!